De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Marcos Leal. Doutor, agradeço a participação com a gente aqui. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer sempre estar aqui com vocês, discutindo um pouco aí dos assuntos da neurologia, da neurociência. Sempre com muito prazer para a gente esclarecer algumas dúvidas, né? Bom, um dos temas, né, quando a gente diz no campo da neurologia, da neurociência, é a questão do Alzheimer. E que tem cada vez mais preocupado a população de uma maneira geral, até porque as pessoas vivem mais e a gente acaba vendo uma rotina maior da doença. E até porque no passado não se conhecia, né? Se davam outros nomes, mas a gente não tinha de fato um diagnóstico tão massivo como se tem hoje. Exato. Por exemplo, a doença de Alzheimer ela foi descrita pelo neurologista alemão, né, o Alois Alzheimer, por volta de 1905, 1907, né, e estudando, né, cérebro de pessoas que em vida apresentavam problemas de memória, de comportamento, né? E a partir daí começou a ter um avanço, né, nos estudos, nas pesquisas e nos critérios diagnósticos de demência, né? É claro que a doença de Alzheimer ela puxou o interesse não só para si, mas como para todos os outros tipos de demência, né? Muitas demências, por exemplo, que eram atribuídas à doença de Alzheimer, né, pelo fato do estudo ter demonstrado muito interesse, né, na comunidade científica médica, principalmente da neurologia, né, começou-se então a descobrir outras formas, outros tipos de demência, né, e começou então a se diferenciar o que era a demência de Alzheimer, o que era a demência provocada por um acidente vascular cerebral, uma demência por uso de drogas ou impregnação por substâncias tóxicas ou após um acidente com traumatismo crânioencefálico grave, né? Outras doenças sistêmicas. Então, na verdade, assim, o que impulsionou mesmo foi o interesse, né, nessa doença de Alzheimer e assim começou a se delinear o que era uma doença de Alzheimer, o que era então um outro tipo de demência, né? Mesmo que algumas delas tenham comportamentos bem semelhantes clinicamente, principalmente no início da doença, né? E é claro que com o envelhecimento da população, os casos foram se apresentando clinicamente, né? Chamando a atenção dos familiares que tinham idosos com distúrbio de memória, né? E a ponto de, hoje, por exemplo, a gente vê que existem pessoas jovens, né, pessoas que têm a idade abaixo dos 60 anos, por exemplo, hoje preocupadas com a doença, né, e até mesmo não no futuro delas, mas até elas acham que elas já estão com a doença, né, porque elas esqueceram onde guardaram a chave, onde é que esqueceram um compromisso, né? Abrem a geladeira e não sabem o que é que vão buscar na geladeira, eles começam a dar esse tipo de interpretação, né? Mas é claro que a doença de Alzheimer é uma doença muito bem definida, né? Embora a origem dela, né, uma doença degenerativa do sistema nervoso central, impregnação de proteínas que são tóxicas para o neurônio, levando então à morte de neurônios que são responsáveis pela memória, né? A doença de Alzheimer, como qualquer outra demência, ela deteriora, né, todo um sistema de memória, né? Então, para se iniciar um debate sobre demência, a gente sempre vai pensar distúrbio de memória, distúrbio de atenção, de concentração, de todas as faculdades cognitivas superiores, né? Uhum. E aí a gente cai exatamente nessa questão, né, de como o diagnóstico mudou muito a questão da vida das pessoas e até porque aí você começa a ter uma linha clara de caminhos de pesquisa, de tratamento, e a gente já tem tido resultados interessantes, né, doutor? Sim, não tenha dúvida. A questão da pesquisa, por exemplo, hoje a gente sabe que hoje se está se colocando muito a questão da própria genética, né, da neurogenética. No mundo todo, né, a população de pacientes portadores da demência de Alzheimer
tem uma parcela maior do sexo feminino, né? São as mulheres mais acometidas. Né? Existem predisposições que hoje estão sendo questionadas, né? Como, por exemplo, diabetes, né? Uma pessoa que é diabético seria um fator facilitador para um possível transtorno de memória no futuro, né? O quadro de hipertensão arterial, das doenças ateromatosas, como colesterol elevado, né? Tabagismo, enfim. Doenças que muitas das vezes elas não são primariamente do sistema nervoso central, são doenças sistêmicas, mas que elas acometem ou são fatores facilitadores para não só a doença de Alzheimer, mas estamos falando aqui da demência, né, de um quadro que deteriora as funções corticais superiores. É claro que hoje, quando a gente fala de como prevenir uma demência, a gente sempre vai colocar que é importante que você tenha uma atividade intelectiva, né, mais intensa possível, com leituras, né, com jogos que exijam muito mais atenção e concentração, ocupação mental, né, uma higiene mental, né, que você resolva conflitos emocionais para que você não tenha uma visão muito negativa da vida e assim você abandone todo esse tipo de atividade que exigem uma motivação. E fora isso, claro, cuidar das doenças de base como hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo, hipercolesterolemia, doença da tireoide, enfim. Qual é a diferença de Alzheimer e Parkinson? E existe alguma ligação entre as duas? Vamos lá. Bom, a princípio são doenças bem distintas, né? Embora o substrato seja que há uma neurodegeneração de ambas, né? Mas a manifestação da doença de Parkinson é uma doença essencialmente, na sua manifestação maior, uma doença motora, né? Então, você vai encontrar como características principais da doença de Parkinson tremor, né? Tremor principalmente tremor em repouso, né? As mãos tremem em repouso, quase sempre se inicia só de um lado do corpo, né? Ela é assimétrica. Existe uma certa rigidez do corpo, né? A pessoa fica rígida, fica dura. Né? Existe uma pobreza de expressão facial, né? A pessoa fica com aquela face que a gente chama de amímica, né? Sem mímica facial, como se fosse uma máscara, né? Com os passos muito curtos, né? Andando com os passinhos curtos, mas ela tem a sua função intelectiva, a sua memória, a sua atenção, sua concentração preservadas. É claro que a doença de Parkinson é uma doença também progressiva e, ao longo da sua progressão, ela pode apresentar depois, ao longo dessa evolução previsível, de que ela vá deteriorar as funções cognitivas dessa pessoa também. Mas, essencialmente, a doença de Parkinson é uma doença motora, enquanto que a doença de Alzheimer é uma demência que deteriora as funções corticais superiores, ou seja, memória, atenção, concentração, capacidade crítica de análise, de julgamento, de raciocínio lógico, e não inicialmente alterando a sua parte motora. Como também se trata de uma doença neurodegenerativa com uma progressão inevitável, ela vai também comprometer a parte motora numa determinada fase avançada da doença. Então, existem essas duas formas, né, embora sejam doenças neurodegenerativas. Perfeito. A Cida, ela diz que tem 64 anos e está tendo muito problemas de memória. Às vezes ela vai até o quarto para fazer algo, chegando lá não se lembra mais o que foi fazer, se alguém a visita, depois vai embora, ela não se lembra mais. Nesse caso, né, as pessoas às vezes ficam preocupadas com a questão do Alzheimer, mas nem todo problema de memória é Alzheimer. Exato. Essa preocupação é muito comum, né? E esse relato é muito comum. Você imagina que o que não é comum é um paciente portador de Alzheimer procurar o neurologista para dizer que está com problema de memória. Isso aqui é incomum, né? Primeiro porque ele não tem essa percepção.
Até ele nega, né? É muito comum quando os familiares começam a perceber, ele nega, ele fala que aquilo não está acontecendo, inventa algumas desculpas. O que não é comum é esse problema de memória para o paciente portador de Alzheimer causar nele esse tipo de preocupação ou de incômodo. Vai causar preocupação e incômodo nos seus familiares. Aquela pessoa que fala, olha, eu estou muito preocupada porque eu estou esquecendo com muita frequência. Geralmente as pessoas que me procuram, por exemplo, eu faço um teste que vamos chamar de pegadinha, né? Eu peço para que ela enumere 5 ou 6 situações onde ela possa relatar que ela apresentou um esquecimento. E ela fala das 5, 6, das 10 situações. Ou seja, ela não esqueceu de nenhuma delas. Ela não esqueceu de nenhuma delas cujo o motivo da consulta é que ela havia esquecido. Ou seja, ela lembra. E por que ela lembra que ela esqueceu? Porque isso gerou uma preocupação. E memória, ela se consolida com a emoção. Se você começa a ficar preocupado porque você está esquecendo, isso vai gerar uma emoção, uma preocupação, um medo, e você não vai esquecer de dizer que você esqueceu em determinada situação onde você guardou a chave, onde você guardou o número do telefone, enfim. Ou seja, essas pessoas que estão preocupadas com a sua perda de memória, na verdade, a gente tem que dizer, geralmente são pessoas muito atarefadas, são pessoas com uma sobrecarga de estresse físico ou emocional, são pessoas que nós chamamos de portadoras de atenção dividida. Elas dividem a atenção dela com várias operações mentais. Elas estão na cozinha preparando o almoço, mas ela olha para o vitrô e vê que vai chover e que ela precisa tirar a roupa do varal. E ela está ali na cozinha. Ela está preocupada com a roupa no varal que vai chover. Quando ela vai à geladeira abrir para pegar um ingrediente, ela não sabe por que ela abriu a geladeira. Porque, na verdade, ela estava preocupada com a roupa no varal ou qualquer outra coisa. Isso é chamado de atenção dividida. Para esses casos, eu sempre recomendo assim, olha, toda vez que você diz que você vai ao banheiro, vai à cozinha, vai à geladeira, vai em determinado ponto da sua casa, buscar ou fazer alguma coisa e chegando lá você não sabe, você não lembra o que você foi fazer, no momento em que você decide abrir a geladeira, você vai falar em voz alta para você mesma ouvir que você vai abrir a geladeira e vai pegar a margarina. Fale isso em voz alta. É impossível você abrir a geladeira e não saber que você foi lá pegar a margarina. Então, isso é um exercício, né? Um exercício cognitivo, né? Onde você fala para você mesma, chamando a sua própria atenção e bloqueando ideias associadas e pensamentos intrusos naquele momento, fazem com que você fique focada naquilo que você vai fazer. Um outro exemplo, as pessoas falam assim, eu fui ao meu quarto, fui buscar alguma coisa e eu não sabia. Eu tive que voltar para onde eu estava para eu lembrar o que é que eu fui buscar. É claro que você vai lembrar. Primeiro porque quando você foi ao quarto fazer alguma coisa, você não foi focada. Você foi pensando em alguma outra coisa. Mas quando você decidiu voltar e ficar no lugar onde você decidiu, você só focou o que você queria fazer. É claro que você vai lembrar depois. Então, essa é uma estratégia que as pessoas usam e que funciona. Então, funciona também para você dizer exatamente para você mesmo, em voz alta, aquilo que você vai fazer num determinado ambiente da sua casa. Michel, com uma questão interessante, né? Outros transtornos da mente, né, podem, como a depressão, podem ser elementos para o Alzheimer? Existem estudos nesse sentido? O que nós sabemos é que, quando a gente vai falar sobre distúrbio de memória, e aí é claro que o maior cenário que a gente encontra está dentro das demências, nós chamamos então de declínio cognitivo, né? Então seria o termo técnico para
distúrbio de memória, de atenção, de concentração, de julgamento crítico, de raciocínio lógico. Quando a pessoa vai perdendo essa capacidade, a gente chama isso de declínio cognitivo. Nós sabemos que o declínio cognitivo não é só encontrado nas demências, né? Nós encontramos também no transtorno do humor, né? A depressão, né? Isso é muito comum, a gente ver pessoas com um transtorno do humor deprimido, a pessoa simplesmente começar a falar que está com muita dificuldade para lembrar, né? Não guarda informações, conversa com pessoas, depois não tem a menor ideia do que foi conversado naquele assunto, naquele contato. Isso é um declínio cognitivo relacionado ao transtorno da depressão. Existem outras doenças mentais, como, por exemplo, transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, os transtornos de personalidade borderline, por exemplo, mesmo o transtorno de ansiedade generalizada, né, aquela preocupação excessiva que o portador tem, essas pessoas elas têm como uma queixa principal, além do que carrega como diagnóstico os seus critérios de transtorno de depressão, ansiedade, toque, bipolar, enfim, mas elas com muita frequência se queixam de problemas de memória. Isso é um transtorno cognitivo pertinente a esse tipo de problema. O que não podemos projetar é que essas pessoas deprimidas, que apresentam declínio cognitivo, que elas estejam se expondo a um risco maior para desenvolverem doença de Alzheimer. Isso não, né? Ela já tem um declínio cognitivo pertinente, isso não é demência, é um declínio cognitivo pertinente ao transtorno mental, mas não existe uma causa-efeito, ou seja, se você é deprimido, se você tem distúrbio de memória por conta da depressão, isso não cria nenhum tipo de vínculo no futuro para que você se exponha ou você seja um portador da doença de Alzheimer. Isso não. Perfeito. Ana Maria, perguntando a respeito da relação de surdez e depressão. A perda de audição pode levar a um quadro depressivo? Olha, a perda auditiva, ela causa um dano grave de socialização, de autoestima, né, diante da pessoa que tem esse tipo de problema. O que acontece muito com a pessoa que tem um distúrbio auditivo? Nós sabemos que uma perda auditiva você pode ter como sintoma, como queixa, que você precisa que alguém fale mais alto, né? A pessoa chega em casa e o portador da deficiência auditiva está com a TV num volume altíssimo, né? Muitas das vezes, não é só a perda auditiva que causa a incapacidade de ouvir num tom de voz que nós chamamos de tom social, né? Ou seja, as pessoas precisam gritar. Muitas das vezes, uma perda auditiva, ela se caracteriza, ela se manifesta com a dificuldade que a pessoa tem em compreender o que está sendo dito. É chamada compreensão da fala. Então, o que acontece? A pessoa, ela ouve no sentido do seu limiar auditivo, naquela entonação social, mas aquilo que está sendo falado para ela não consegue compreender, vira uma sopa de letrinhas na cabeça dela, mistura tudo. Ela entende palavras que não existem, né? Não tem significado. Então, o que acontece com muita frequência? O idoso, ele não percebeu, ele não compreendeu o que a pessoa conversou com ele. O que ele faz? Ele pergunta de novo, ele pede para a pessoa falar. Só que a pessoa que está, o seu interlocutor, vai interpretar que ele está com um problema de memória, porque ela acabou de falar e ele não lembra. Na verdade, ele não compreendeu. Ele não esqueceu, é que ele não compreendeu. E aí a pessoa fala de novo. É claro que ela vai falar no mesmo tom, na mesma velocidade fonética, mas ele, como é um deficiente auditivo, ele não vai compreender.
Alguma palavra saiu ali muito estranha para ele. E quando ele volta a pedir para que a pessoa repita, a pessoa novamente vai interpretar que ele está com um problema de memória. É claro que isso faz com que ele, o idoso, ele, o portador da deficiência auditiva, comece a ficar retraído. Ele sabe que isso gera uma reação emocional na outra pessoa. A pessoa fica aborrecida, porque a pessoa fala, olha, eu acabei de falar para você, né? E aí o que ele faz? Ele evita agora ficar perguntando aquilo que ele não compreendeu. Resultado, a pessoa continua conversando com ele, ele não percebe, não tem percepção da nitidez do fonema, mas ele agora decidiu por não perguntar mais para a pessoa, decidiu não pedir mais para a pessoa repetir. E o que é que acontece? Esse diálogo vai se desenvolver onde a pessoa julga que ele está entendendo e ele não está entendendo. Então você imagina o que é que isso não vai resultar. O que acontece? Ele vai evitar sair de casa, vai ter um batizado de uma criança, ele não vai querer ir, porque ele vai dizer, bom, eu vou chegar lá, não vou entender nada que as pessoas estão conversando. E se eu perguntar, né, o que é que a pessoa falou, eles vão começar a ficar aborrecidos comigo, eu vou estragar a festa. Resultado, eles ficam retraídos, isso começa a comprometer toda uma vida social e da autoestima. Isso pode gerar uma sensação negativa de participação social daquela pessoa portadora da deficiência auditiva. Então, é importante que a gente sempre tenha esse cuidado, né? O deficiente auditivo nem sempre ele tem dificuldade em ouvir por aquele tom, mas sim de compreender o que as pessoas estão falando. Shirley, né, tem 79 anos, ela toma Rivotril desde 1970. Está perguntando se isso prejudica a memória. Na verdade, assim, é claro, a gente abriu aqui essa nossa conversa falando da preocupação, né, que se gerou, né? Você imagina que quando o neurologista Alzheimer descobriu a doença, né, descreveu a doença, né, é claro que não causou tanto alvoroço assim, porque os recursos eram muito escassos, eram, né, pela própria época, né, em 1905, 1907, mais ou menos, né, e a coisa foi ganhando uma importância porque as pessoas foram vivendo mais, né? E é claro que as pessoas que estão vivendo mais, elas estão muito mais informadas, né, daquelas doenças, daqueles problemas que estão ligados à própria idade. Então, muitas das vezes a gente ouve esse tipo de preocupação, né? Até quando você vai iniciar um tratamento com alguma medicação, né? A neurologia usa muito medicação de controle especial e tal. E aí as pessoas falam, olha, mas isso não vai prejudicar a minha memória, né? Coisa desse tipo. Quando, na verdade, a causa, o problema que a pessoa tem, já é o grande causador do problema da cognição dela, está em declínio, né? Se ela é deprimida, se ela é ansiosa, ela já tem um fator bem predisponente para que ela não tenha Alzheimer, mas que ela tenha um declínio cognitivo, ela tenha também um problema de altamente concentração e atenção e esquecimento na sua vida executiva do dia a dia. Então, é claro que quando ela vai usar uma medicação como essa que ela citou, ela vai muito mais jogar a atenção dela na medicação do que na própria doença que ela tenha, que fez com que ela usasse a medicação, né? Todas as vezes que a gente usa uma medicação desse tipo aí, que é uma medicação que é um ansiolítico, uma medicação que é de uso muito abrangente, a gente sempre vai observar, né, a capacidade da pessoa de atenção, concentração, sonolência diurna, capacidade de julgamento crítico, e a gente vai tentar associar a outros fatores que ela está se expondo, não só, então, somente com a medicação, né? Então, assim, a medicação não é o grande vilão, né? A gente sempre vai observar o uso, né, o uso correto, a dosagem, né? Se a medicação não está mais fazendo o efeito desejado, a gente cogita mudar a medicação, mas não com o foco de que essa medicação vai prejudicar futuramente, porque não existem estudos, né, que possam confirmar cientificamente, né,
resultados que possam nos garantir que o uso dessa medicação ou de medicação similar possa levar a um problema de memória. A gente sempre vai considerar que o problema que a pessoa tem, que fez com que ela usasse aquela medicação, esse sim é um problema capaz de causar distúrbio de memória. A Ana Cláudia, né, falando se existem exercícios para a memória. Existem, sim, claro, e muitos, não são poucos, não. Claro que existe, né? O que é que nós recomendamos? Existem jogos, né? Jogos de memória, né? Caça-palavra, palavra cruzada. É claro que existe muito. O que a gente sempre procura informar para as pessoas é assim, que você incorpore a sua atividade diária, da sua rotina, situações onde você possa exercitar muito mais, né? Ter uma ocupação mental muito mais intensa do que você ficar no automático. Não é só você chegar e dizer, olha, agora eu vou sentar aqui na mesa e vou fazer caça-palavras porque é bom para a memória. Claro, faça, né? Mais tarde eu vou sentar ali e vou brincar de jogo de memória. Claro, faça. Mas também você incorpore atividades que exijam de você situações onde você vai se concentrar, onde você vai ter um empenho consciente muito maior. Eu vou dar um exemplo. O que é que você acha de você, numa tarefa muito simples, que não vai ter nenhum tipo de problema, se você é destro, que tal você usar a sua mão esquerda, por exemplo? Coisas que você faria mecanicamente, você vai ter que pensar para fazer. Exatamente, ou seja, você está tirando do automático, né, que você faz ali, você nem percebe, né, porque já está incorporada na sua memória executiva, né, de planejamento motor, agora você vai prestar atenção, né? Então, por exemplo, se você está checando, por exemplo, uma lista de supermercado, por exemplo, né, por que você não pega uma caneta com a mão esquerda e fica checando com a mão esquerda? E observe a dificuldade que você tem e tente corrigir essa dificuldade, tente vencer essa dificuldade. Então, se você está passando um creme no rosto, por exemplo, por que não você usar a sua mão que não é a dominante nessa atividade? Né? Para você se concentrar e você perceber o quanto que você tem de dificuldade e você elaborar estratégias, recursos, habilidades para você executar com a sua mão não dominante. Então, existem sim, não tenha dúvida nenhuma disso, né? Existem atividades mentais que ajudam muito a questão da memória. E a questão não é só você se programar para você fazer jogos de memória, os jogos que ativam a memória, mas é você incorporar à sua vida, às suas atividades diárias simples, né? Situações como essa que eu falei, de você trocar de mão, né, da mão dominante, para você começar a fazer situações onde você tenha consciência e perceba a dificuldade que é executar, por exemplo, com a mão esquerda, se você é destro, e você criar habilidades conscientes, treinando sua mente para você fazer aquela tarefa da melhor maneira possível. A Juliana, com uma questão também interessante, né? Há alguns tipos de toque, como, por exemplo, ela cita aqui, né? Voltar várias vezes, voltar para ver se a porta está realmente fechada, né? Ou checar se de fato desligou um aparelho eletrônico. Tem a ver com toque necessariamente ou pode ter a ver com memória? Não tem nada a ver com memória. Na verdade, isso é uma doença, claro, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele é composto por né? Tem dois componentes aí, vamos colocar, que é o pensamento obsessivo, ou seja, é um pensamento intruso, aquele pensamento que dá um comando, né, que quebra qualquer tipo de regra, de lógica. Ele dá um comando, ele fica sempre ali martelando você, sempre dando um comando quase que contínuo, né? E o outro componente é a compulsão, ou seja, é o fazer, né? É executar aquilo que o pensamento obsessivo está mandando fazer. Então, você tem um circuito cerebral
que não tem um filtro onde você execute uma tarefa e você sabe que você executou a tarefa, você está seguro do que você fez e você vai para a próxima tarefa. O transtorno obsessivo compulsivo, ele invade o seu pensamento, ele quebra qualquer situação lógica e faz com que você crie uma situação na sua mente de que você não executou aquilo que você acabou de executar. Ou quem sabe até, no momento em que você foi conferir, alguma coisa já modificou e faz com que você volte para conferir. Então não é um problema de memória. Não é porque você foi lá várias vezes conferir, porque você esqueceu que você já fez isso. Mas é um pensamento intruso, ele invade a sua mente e manda, é um comando sem lógica para que você vá e confira e faça de novo. E a compulsão é exatamente você obedecer a esse pensamento intruso, obsessivo, de você chegar lá e fazer exatamente o que esse comando mental mandou você fazer. Então isso não é memória, não é que você esqueceu o que você fez, é que você tem um comando obsessivo para que você faça tudo de novo, seguidas vezes. Sérgio Amaro aqui com uma questão interessante, né? Antigamente se dizia que as pessoas estavam esclerosadas ou caducas, né? Isso hoje em dia está dentro da linha do Alzheimer ou engloba outras enfermidades, doutor? Você vê como que a gente agora vai lembrando dos termos antigos, né? A gente vai dizer assim, então, aquilo que a gente falava há décadas atrás, na verdade é isso que hoje nós sabemos que tem esse nome, enfim, né? É claro, a palavra esclerose, né? Esclera significa algo esbranquiçado, né? E endurecido, né? Termina ficando uma coisa muito meio que imprópria, né? Não está dizendo nada, né? Mas naquela época sim, né? Caduquice, né? Caducar significa envelhecer, passar do tempo, né? Ou seja, esse termo ele não está fora, não dentro da biologia, dentro da neurologia, mas, né, a gente sabe que um concurso caducou, por exemplo, ou seja, né, perdeu sua validade por uma questão de tempo. Mas é claro que existe a chamada demência senil, aquela demência do próprio envelhecimento, ou seja, são aquelas pessoas que foram envelhecendo, mas ao longo da vida elas sempre eram pessoas muito lúcidas, né? Vamos colocar assim, superaram uma fase da vida onde com uma possibilidade maior de desenvolver uma demência, não desenvolveram, né? E, claro, vão chegando no momento da sua vida, né, que a gente chama de decrepitude, onde elas começam realmente a perder, né, a capacidade de armazenar informações e perder, inclusive, aquelas informações armazenadas, né? Seguramente, claro, não tenha dúvida nenhuma que muitas dessas pessoas, desses idosos, né, que começaram naquela época, algumas décadas atrás, se falava muito em que era caduquice, que era esclerosada, muitas delas tinham a doença de Alzheimer, não tenha dúvida nenhuma, né? Se a gente for colocar aqui, vamos colocar assim em termos de uma estatística, não muito rígida, mas alguns dados, né? A gente sabe que doença de Alzheimer, né, é a principal causa de demência, né? Existem outras, mas a principal causa ainda é a doença de Alzheimer, acomete mais as mulheres. Um outro dado, acima de 65 a 75 anos, né, você tem em torno de 10 a 15% dessa população de faixa etária de 65 a 75 anos, 10 a 15% tem a doença, né? É claro que quanto mais você envelhece, né, você vai perdendo a sua configuração original. 85 anos, hoje uma estatística quase que mundial, fica em torno de 47 a 50% de pessoas nessa faixa etária de em torno de 85 anos, né, que já tem a doença, já tem a demência, né? É claro que quando você envelhece, você está muito predisposto a ter doenças vasculares cerebrais, do tipo acidente vascular cerebral, o conhecido derrame.
E existem também as chamadas demências mistas, ou seja, o sujeito, o paciente, ele tinha uma doença de Alzheimer, né, podia ser na sua fase inicial, e ela foi acometida por um acidente vascular cerebral, teve um AVC. E aí a família percebe que ela perdeu completamente a capacidade cognitiva dela, ou seja, é uma demência mista. Ela tinha uma demência Alzheimer e ela teve uma intercorrência na sua vida, uma outra doença neurológica que foi o AVC, né? E isso fez com que ela perdesse muito mais do que ela já estava perdendo a sua capacidade cognitiva. E tem somas, né? O que a Ana coloca aqui, né? Da questão da perda auditiva poder levar à demência. Às vezes as duas coisas chegam num período e se somam. Sim, muitas das vezes você não sabe, né? Imagina que se a doença de Alzheimer é uma doença que predomina na velhice, a perda auditiva também predomina na velhice. Existe a perda auditiva da velhice, né? Que a gente chama de presbiacusia, né? Que é uma perda secundária ao envelhecimento. Agora, você imagina que você tem o idoso predisposto a ter perda auditiva pela própria idade. Ele já tem uma predisposição pela própria idade a ter a doença de Alzheimer. Ele, pela própria idade, por doenças secundárias, ele pode ter um acidente vascular cerebral. Então, ele já está muito ali envolvido numa situação de risco de ter um declínio cognitivo progressivo. Muitas das vezes, você não vai saber qual que começou primeiro, né? Mas a gente sabe que a chance dele desenvolver uma demência não é pequena, é muito grande. Uma das nossas espectadoras fala um pouquinho a respeito de compulsão, né? A gente estava falando aí a respeito dos joguinhos, palavras cruzadas, etc., que auxiliam na memória, e a espectadora diz aqui que a nora entrou tanto nesse mundo que não faz outra coisa mais, né? Que está compulsiva com esses jogos. Bom, é claro que quando a gente fala em compulsão, né, lembrando que o transtorno obsessivo compulsivo, né, termina com uma compulsão, né, que é o fazer, né? Ou seja, é uma coisa desmedida, uma coisa não analisada criticamente pela pessoa, né? Então, é claro que existem, por exemplo, atividades que são compulsivas, né? Internet, jogos de azar, né? Então, esses são atividades, são jogos patológicos, né? São jogador patológico, né? E que ele sempre busca uma recompensa, um sistema de recompensa é alimentado por conta disso. É claro que se tiver uma pessoa que ela incorporou isso assim como uma atividade muito mais regular e muito mais duradoura na sua vida, de estar jogando, né, jogo de memória, fazendo caça-palavras, tal, e é muito melhor do que ela ficar, por exemplo, deitada na cama, né, dormindo o dia todo, ou ficar sentada numa cadeira, olhando para uma televisão que ela não tem o menor interesse em assistir o que está vendo, por exemplo. É claro que é muito mais útil e recomendável que ela fique com essa sua atividade intelectiva, com esses jogos. Não de maneira compulsiva, né? Mas sim de uma maneira dela preferir, dar preferência a esse tipo de atividade do que ficar dormindo ou ficar inativa, né? Não de maneira compulsiva, mas sim de uma maneira muito programada e, acima de tudo, prazerosa, né? Também nosso espectador aqui questionando a respeito, nós falamos a respeito de AVC, né, de derrames, etc. Se existe algum sintoma em que a pessoa tem que ficar alerta? Bom, em relação ao AVC ou em relação à demência? Bom, Não, então ao AVC. Ao AVC. É claro que o principal, nós temos o AVC, vamos colocar uma maneira assim para que se entenda melhor. Essa sigla AVC significa acidente vascular cerebral, né? Nós temos um tipo que é o isquêmico, que a gente chama de AVCI, né? Isquêmico, ou seja, quando falta oxigênio no tecido cerebral, né? A causa principal, placas, né, de gordura que se desgrudam das carótidas, que são grandes artérias que dão acesso ao cérebro, né? Ou arritmias cardíacas, né, que desgrudam trombos, formam trombos, né, coágulos no coração e por essa mesma via das carótidas chegam até o cérebro e obstruem uma artéria
e a partir daquela obstrução para frente, aquela área fica sem oxigenação. E o neurônio ele precisa de oxigenação, né? Ele precisa de oxigênio para ele executar a sua tarefa, né? Em menos de 1 minuto ele é capaz de morrer por falta de oxigênio. Existe o outro tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico, né? Ou seja, há um derramamento de sangue dentro do cérebro, dentro da caixa craniana. A principal causa é a ruptura de um aneurisma, né? Um aneurisma que pode ser congênito, a pessoa pode ter nascido com esse defeito na artéria, ou ele pode desenvolver ao longo da vida, e as principais causas de você desenvolver um aneurisma ao longo da vida: hipertensão arterial, tabagismo e as doenças metabólicas, diabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevado, né? Agora, quais são os sinais de alerta? Os sinais de alerta para ambos, vamos colocar assim. A gente observa muito perda súbita de movimento de um lado do corpo, que a gente chama de dimídio corporal, né? Distúrbio da fala, a pessoa está conversando normalmente, conversando com seus familiares, vendo televisão, de repente começa a falar uma fala que eles chamam de a fala enrolada, né? Que você não consegue identificar o que ela está falando, né? Que é um distúrbio da fala secundário já àquele quadro de isquemia cerebral que está se instalando, né? Existe também a perda súbita de consciência, né? A pessoa está conversando, ela está na sua atividade habitual e ela perde subitamente a consciência, né? Quase sempre ela pode continuar inconsciente, né? Ou ela pode ir recuperando lentamente, progressivamente a consciência. E a instalação súbita de perda dos movimentos, que pode ser duradoura, ou seja, a pessoa fica com isso como uma sequela, ou ela vai desenvolvendo depois uma capacidade de voltar a movimentar aquele membro e ter uma recuperação motora. Isso a gente chama de ataque isquêmico transitório, ou seja, seria um AVC transitório, né? Não foi suficiente para determinar uma lesão definitiva, e sim de maneira apenas transitória no espaço de tempo, né? Sempre seria isso: alteração do nível de consciência, alteração motora de início súbito, alteração da fala, basicamente isso. Alguns outros casos seria, por exemplo, alteração da visão, como enxergar, por exemplo, pela metade, né? Uma visão apagada dos lados, por exemplo, né? Mas são esses os sinais de alertas principais. Perfeito. E muitas vezes, como a coisa é gradual, a pessoa não percebe tanto, né, doutor? Isso acontece muito, né? Às vezes acontece, por exemplo, o idoso, que é uma faixa etária, né, mais susceptível a esses quadros vasculares cerebrais, eles se levantam muito à noite para ir ao banheiro, né? Primeiro porque eles usam medicação para pressão, né? Para pressão arterial, para hipertensão arterial, que faz com que tenha um efeito diurético e muitas das vezes à noite ele começa a ter a vontade de ir ao banheiro. E o que acontece? Eles levantam, né, quase sempre com um ambiente não muito iluminado, eles não acendem a luz, né, coisa assim, vão até no escuro ou numa penumbra, e eles não percebem que naquele momento, né, o fato de eles terem levantado, estavam numa posição deitada, a pressão caiu, eles não percebem a alteração visual que poderia perceber se tivesse com o ambiente claro. Eles vão ao banheiro, voltam e no dia seguinte ele fala: eu estou meio estranho, eu estou com uma visão assim, estou enxergando pela metade, eu estou enxergando um ponto escuro no meio, enfim. O que acontece é exatamente isso, é você ter uma condição onde o alerta seja levado em consideração no momento em que ele surgiu, né? Olha, eu estava com formigamento aqui, eu estava com... Claro que formigamento no braço, na perna, tem que ser investigado, né? Mas com calma, né? Ninguém vai sair correndo porque está com o braço formigando, tem que sair e procurar neurologista para esclarecer o que está acontecendo. Mas nunca deixar de procurar, nunca deixar de valorizar o sintoma, né? Porque senão você perde uma chance de você ter uma recuperação mais rápida e sem sequela, né? Lembrando que as mulheres jovens
que fazem uso de pílula anticoncepcional e que são fumantes, elas fazem parte de um grupo de risco para doença vascular cerebral. Ou seja, o AVC em mulher jovem guarda muita relação com o uso da pílula anticoncepcional e do cigarro. Perfeito. Quando a gente pensa, né, e é o que estava se falando também dentro do contexto, na questão de perdas de consciência, né, sejam elas rápidas, é a pergunta da Maria José, se pode estar relacionado a alguma questão dessa ou não, tem outras causas? Assim, a gente nunca vai deixar de considerar que uma perda súbita de consciência, e quase sempre aquela perda que em poucos minutos ou até segundos a pessoa recupera totalmente a consciência sem sequela, a gente sempre vai investigar a arritmia cardíaca, né? Porque existem casos, né, e não são raros, de bloqueio, né, do ritmo cardíaco, as arritmias cardíacas, aquelas pessoas que são portadoras, por exemplo, de doença de Chagas e que têm alteração cardíaca, com muita frequência eles fazem arritmia cardíaca e determina que o sangue que vai para o cérebro vá numa quantidade muito baixa, um volume muito baixo, porque o coração não ejeta com tanta força, e ela perde subitamente a consciência. Então, a gente sempre vai considerar que existem outros fatores, inclusive cardiovasculares, para a origem da perda súbita de consciência. Perfeito. Ainda na questão da estrutura de saúde aí relacionada à prevenção, é o que o Rogério, o Caio e a Maria Clara perguntam, né? Como prevenir o Alzheimer? Existe essa possibilidade? Existe. Na verdade, quando a gente fala de prevenir, a gente fala o seguinte, afaste-se do grupo de risco, ou seja, não faça parte desse grupo de maneira deliberada. Cigarro, hipertensão, se você é hipertenso, você tem que tratar, não tem como você chegar e dizer que não vai tratar por motivos que não justificam a decisão de não tratar. Diabetes, colesterol elevado, vida sedentária. É claro que não estamos falando só de Alzheimer, estamos falando da demência, que é um quadro muito mais abrangente das doenças que levam a uma perda progressiva da memória, incluindo Alzheimer, né? Agora, para você prevenir Alzheimer, você precisa prevenir doenças que são facilitadoras do Alzheimer. Você precisa prevenir o diabetes, você precisa prevenir a obesidade, que é um fator de comorbidade para hipertensão, para diabetes, para colesterol elevado. Você precisa ter uma atividade intelectiva, você precisa pôr sua cabeça para funcionar, com atividades mentais, com atividades ocupacionais. Então, assim, não existe a fórmula mágica, que se você seguir, você não vai ter a doença, mas você vai ter uma velhice muito mais protegida contra o tão temível quadro da doença de Alzheimer ou de qualquer outra demência. Perfeito. Doutor, infelizmente o nosso tempo está encerrando. Eu quero agradecer a presença, deixar aqui já o convite para uma próxima, porque a gente não conseguiu vencer todo o rol aqui de perguntas e de interações dos nossos espectadores, e parabenizar pelos esclarecimentos. Eu acho que nós sempre ganhamos muito em conhecer a questão das enfermidades, porque aí, de fato, a gente deixa, né, como no passado, de ser caduco, né, e entender, enfim, as terminologias e o que procurar, tanto na prevenção quanto na nossa qualidade de vida. Eu acredito que o esclarecimento, né, principalmente um esclarecimento atualizado, né, pode educar as pessoas, né, na sua vida, na sua saúde mental, né, sua saúde neurológica, na sua saúde como um todo, né, física e mental, né, para que exatamente não é só a questão da caduquice da idade cronológica, né, mas é a caduquice de conceitos, né, ou seja, de crenças, de valores que possam determinar uma impossibilidade de você ter uma capacidade de melhorar a sua vida, melhorar a vida de quem convive com você e abraçar a velhice sem apreensões, né, consciente do que ela é, né, do que ela pode ser trabalhada na cabeça de cada um. Eu quero agradecer o convite e espero, quem sabe, na próxima. Maravilha.
Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. Antes de encerrar, deixa eu deixar mais um recado aqui para reafirmar, tá certo? Hoje a ópera no Teatro Municipal Barbeiro de Sevilha, né, que é em benefício da Comunidade Divina Misericórdia, já está com ingressos esgotados, tá certo? Há 2 dias os ingressos já esgotaram, então nós avisamos aí para que, né, infelizmente, ninguém tente no horário da peça, né, para tentar trocar o alimento por ingresso, porque já, infelizmente, não temos mais nenhum convite, o teatro está com a capacidade totalmente esgotada. Nós vamos ficando por aqui, você fica na companhia da TV Brasil.